Olá, então dando continuidade à nossa disciplina de Biologia Básica, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho ainda sobre citologia e o nosso assunto hoje é o núcleo celular. Bom, o núcleo é uma estrutura presente em todas as células dos seres eucariontes. Nós já conversamos sobre isso em alguns outros momentos, né? Então as bactérias não apresentam o núcleo, nem outros orgânulos membranosos em seu interior. Ela está presente tanto em seres unicelulares quanto em seres multi ou pluricelulares. Quer dizer que desde um protozoário, uma ameba, uma alga unicelular, até os seres multicelulares, como é o caso do ser humano, as nossas células vão apresentar núcleo. Tá? Esse núcleo é uma estrutura que controla as funções celulares, de uma certa forma. Tá? Como assim controla funções celulares? Bom, o núcleo primeiro é o local que abriga e protege todo o material genético, que é o nosso DNA. São pequenas partes do DNA, chamadas de genes, que são responsáveis pelas características que são exclusivas das espécies, ou seja, se um ser humano é porque o material genético dele, em pontos específicos chamados genes, apresenta estruturas, genes, para que esse indivíduo seja um ser humano. E assim por diante. Cada espécie, então, apresenta as suas características básicas de acordo com o material genético básico, com genes básicos do seu DNA. Também os mecanismos de hereditariedade, os mecanismos hereditários. O que isso quer dizer? Quer dizer aquelas características que nós recebemos dos nossos antepassados que nós vamos passar para os nossos filhos, por exemplo. Elas também são ditadas pelo material genético. Então, o material genético é algo extremamente importante. Por isso, o núcleo, então, tem uma importância muito grande, uma vez que ele abriga esse material genético, ele protege esse material genético. Eu costumo fazer uma analogia bastante simples. Se você tivesse uma quantidade muito grande de dinheiro em espécie, tá? Dinheiro físico, tá? Na sua casa, esse dinheiro estaria espalhado pelos cômodos da sua casa? Qualquer um que chegasse na sua casa teria acesso a esse dinheiro físico? Não, provavelmente ele estaria guardado em um local específico, onde só você sabe, ou protegido dentro de um cofre ou uma outra estrutura parecida. Tá? Então, por quê? Porque o dinheiro é algo muito valioso. Né? O material genético também é algo muito valioso para nós. Então, as nossas células precisam guardar esse material genético dentro de um cofre, vamos dizer assim, fazendo uma analogia bem simples. É o núcleo. Tá? Então, o núcleo é o local que vai abrigar esse material genético, que vai ditar a qual espécie nós pertencemos e como nós vamos ser. Além disso, ele controla, a partir dos mecanismos presentes nele, como, por exemplo, a cópia do material genético e o envio dessas informações para o citoplasma, ele controla outras funções celulares a partir da síntese proteica. Então, toda a receita para a fabricação das proteínas também está no material genético, que fica guardado dentro do núcleo. Quando essas proteínas precisam ser produzidas, uma cópia desse material genético é feita e enviada para o citoplasma. Aí lá então os ribossomos vão fazer a síntese proteica a partir da leitura dessa cópia, que é o RNA mensageiro que nós já falamos na aula sobre ribossomos. Tudo bem? Então a principal função do núcleo é o controle das funções celulares e manter as características da espécie e os mecanismos hereditários. Tá? O núcleo, por sua vez, ele é constituído por algumas partes específicas. Tá? Ele tem uma membrana chamada carioteca. Essa carioteca ela é uma estrutura que é uma membrana como a membrana plasmática, de mesma constituição, então é uma bicamada fosfolipídica com proteínas entre elas. Né? Então ela tem aquela constituição fosfolipídica da membrana plasmática. Então aquela bicamada fosfolipídica, né, com as proteínas formando o mosaico fluido. Dentro do núcleo nós também encontramos uma estrutura chamada de nucleoplasma. O nucleoplasma ele é semelhante ao hialoplasma, basicamente a mesma constituição, água, proteínas, sais minerais, a mesma estrutura do hialoplasma que nós já conversamos em outros momentos.
tá? Uma constituição coloidal, muito parecida com um gel de cabelo, né? E ocupa todos os espaços ali dentro, e todos os orgânulos intranucleares, as estruturas que vão estar dentro do núcleo, também vão estar mergulhadas nesse nucleoplasma. O que diferencia ele do resto do hialoplasma é que ele está dentro da carioteca, no meio intranuclear. Tá? Do mais, a constituição é basicamente a mesma. Outra estrutura presente no núcleo é o nucléolo. O nucléolo é uma região do núcleo onde a gente pode perceber, observando um núcleo no microscópio óptico, a gente percebe que dentro do núcleo tem uma região que parece ser muito mais densa dentro do núcleo. O núcleo todo tem uma coloração específica de acordo com o corante que está sendo usado para observar a célula, mas num ponto do núcleo a gente tem um pouco mais desse corante ali, então quer dizer que tem mais substâncias aglomeradas aí. O nucléolo ele é uma reserva de RNA ribossômico e proteína. Tá? Então o que vai acontecer? No momento da divisão celular, que é um assunto, nosso próximo assunto provavelmente, no momento da divisão celular, as novas células que se formam precisam de uma síntese proteica bastante intensa. O que isso quer dizer? Ela precisa fabricar muita proteína para que ela possa cumprir com o seu papel. Para fabricar proteína, precisa de ter uma grande quantidade de ribossomos para sintetizar essa proteína. Então, o nucléolo seria a matéria-prima para a fabricação de novos ribossomos no momento da divisão celular. Então, a gente tem ali tanto o RNA ribossômico quanto proteínas que vão entrar diretamente na produção de novos ribossomos. E por fim, aí, o último tópico, a cromatina. A cromatina ela constitui o material genético propriamente dito. Então, a cromatina ela é uma estrutura, um filamento de material genético muito fino e bem comprido. Então, nós temos aí, formando a cromatina, o material genético. O DNA do indivíduo, dentro do núcleo, vai estar na forma de cromatina. Essa cromatina, em alguns momentos, ela pode passar por um processo chamado processo de espiralação e dar origem aos cromossomos. Quer dizer, que em determinados momentos, essa cromatina, que é um material bem delicado, filamentos muito longos existentes dentro do núcleo, eles precisam estar mais condensados. Eles precisam estar mais espessos e, consequentemente, mais resistentes. Então, o que acontece? O material genético começa a se enrolar em torno dele. A própria cromatina começa a se enrolar em torno dela e dá origem, então, ao que nós chamamos de cromossomos. Nessa imagem aqui, a gente consegue perceber isso um pouco melhor. Então, percebam que a estrutura laranja que aparece aí, né, essa camada laranja, é a membrana nuclear, tá? Aquela que a gente já falou, a carioteca. Lá dentro nós temos as fibras de cromatina e aí nós temos um aumento nas fibras de cromatina para mostrar como é que é isso aí. Então são filamentos de DNA, como vocês podem ver, está escrito ADM, 2 nanômetros de diâmetro, certo? Esse filamento de DNA, que é o material genético, ele está enrolado numa estrutura que aparece aí como nucleossoma de 11 nanômetros de diâmetro. Tá? Isso é uma proteína chamada de histona, onde o material genético, o filamento de DNA, se enrola nele. E aí essas bolinhas que formam o nucleossoma vão se espiralando, quer dizer, vão se enrolando cada vez uma na outra e formam assim a fibra da cromatina. Tá? Percebam que nós temos na carioteca, na membrana nuclear, um poro, uma abertura. Esses poros se comunicam, fazem com que o meio intranuclear, que é o meio interno do núcleo, consiga se comunicar com o meio externo, com o resto do citoplasma. É provavelmente por aí que o RNA mensageiro, que é a receita para fabricar uma proteína, sai de dentro do núcleo e vai para o citoplasma para que ela possa trabalhar na síntese de uma proteína, na produção de uma proteína juntamente com os ribossomos. Tudo bem? Bom, continuando então. Conforme eu falei para vocês, em determinados momentos, o material genético ele precisa se condensar para dar origem a uma estrutura que nós chamamos de cromossomo. Então, primeiro nós temos o filamento de DNA, como na imagem número 1. Ele se envolve nas histonas, que são e forma aqueles nucleossomas, que são essas pequenas bolinhas na imagem 2.
Tá? Isso vai se condensando cada vez mais e forma o que nós chamamos de cromatina, que é a estrutura número 3. Tá? Então, lá dentro dos nossos núcleos existem as cromatinas desse jeito, como na número 3. Quando a célula vai se dividir, tá? Vai passar pela divisão celular, as cromatinas se duplicam, então percebam que na imagem 4 existe o que nós chamamos de cromatina dupla. Tá? E aí, na imagem 5, essa cromatina se espiralou e deu origem ao cromossomo. Então, quando fala que o ser humano tem lá, por exemplo, 23 pares de cromossomos, quer dizer que ele tem 23 estruturas, ou 23 pares dessas estruturas, como a número 5, que é a cromatina toda espiralada. Para quê? Para que ela não quebre, para que ela tenha mais resistência, para que ela se movimente com facilidade nos momentos em que esse movimento vai precisar de acontecer. Tudo bem? Bom, os cromossomos, então, conforme eu já falei, são espiralação da cromatina. Tá? Nós temos, então, 4 tipos básicos de cromossomos, de acordo com a posição desse ponto central que aparece neles, chamado de centrômero. Então, nós temos o modelo A, o modelo B, o modelo C e o modelo D. Cada um deles tem nomes específicos, como nós podemos ver nessa imagem. Então, quando o centrômero está no centro, ele é chamado de metacêntrico. Quando o centrômero não se encontra na posição central, ele é submetacêntrico. Quando o centrômero se encontra praticamente em uma das extremidades, ele é chamado de acrocêntrico. E quando o centrômero encontra-se em uma das extremidades, tá, dando apenas um lado, ele é chamado de telocêntrico. Tá? Por enquanto, isso é título de curiosidade. No momento oportuno, a gente volta a falar sobre as formas dos cromossomos. Tudo bem? Bom, esses cromossomos também são bastante importantes porque na análise do material genético presente dentro do núcleo, nós podemos dizer se a célula é diploide ou ela é haploide. Tá? Então, de acordo com o número de cromossomos existentes dentro do núcleo de uma célula, nós podemos dizer se ela é diploide ou se ela é haploide. Se ela apresenta cromossomos aos pares, como na primeira imagem, no canto superior esquerdo, percebam que para cada cromossomo de uma cor eu tenho um par. Então nós dizemos que essa célula é diploide. Tá? Todas as células do nosso corpo são assim. Para cada cromossomo ou para cada filamento de cromatina que tem dentro do núcleo de uma célula, tem outro igual. Certo? Então nós dizemos que essa célula ela é diploide, quer dizer que os cromossomos estão aos pares. Já no caso das células haploide, que é o exemplo da imagem no lado inferior direito, tá? A imagem no canto inferior direito, percebam que eu tenho um cromossomo de cada cor. Então tem um vermelho, tem um verde, tem um azul. Quer dizer que os pares foram separados. No caso do ser humano, esse tipo de célula é encontrado apenas na formação dos gametas, que são os óvulos e os espermatozoides. Tá? Porque eles precisam de ter metade do número de cromossomos da espécie, porque no momento da fecundação, tá? Metade dos cromossomos está no óvulo, a outra metade está no espermatozoide e reestabelece o número de cromossomos da espécie. Também a partir dessa análise, é possível que nós façamos um exame como esse que aparece na imagem. Isso aqui é um exame que a gente chama de cariótipo. Ele é feito para detectar ou descartar algum tipo de síndrome cromossômica. Então, a célula é levada até um determinado momento, onde aparecem todos os cromossomos, tá? Dessa forma, totalmente espiralados. Então, cada imagem dessa é uma cromatina espiralada. Tá? E aí é feita uma separação. Isso é feito manualmente. Tá? No momento oportuno, aí a gente conversa sobre como fazer um exame de cariótipo. Tudo bem? E aí, então, a gente consegue identificar. São 22 pares de cromossomos autossomos, mais um par que aparece aqui embaixo, chamado de par X. Esse par é o par que determina o sexo do indivíduo. No caso desse indivíduo que aparece nesse cariótipo, ele é um indivíduo do sexo feminino, porque apresenta 2 cromossomos X, e nesse outro cariótipo, ele é um indivíduo do sexo masculino, porque aí no par sexual, que é o último par de cromossomos, ele apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y. Tudo bem? Por enquanto é isso aí, pessoal. Na próxima a gente continua falando sobre isso. Um abraço.